Mais uma vez, lá, solta a sua voz. Respira fundo. Só o som do violão agora. Deixa o Espírito Santo aquietar seu coração. Deixa o Espírito Santo agora adubar o terreno do seu coração. Que você possa acolher a mensagem, a palavra que o Senhor reservou para nós nesse dia. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, prepara o terreno do meu coração. Toca meus ouvidos, toca minha inteligência, toca o meu entendimento. Tira do meu coração, Espírito de Deus, tudo aquilo que é empecilho, toda resistência, cai por terra em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vai agradecendo, Senhor. Jesus, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, Tua presença viva. Obrigado, Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O som tá bom? Não tá agressivo, não? Tá não? Que bom. Eu ia pedir para nós sentarmos aqui num círculo. Quem está fazendo o seminário aqui? Levanta a mão. Mas o Éder disse que tem que gravar, então eu vou ficar aqui mesmo. Podem ficar, onde vocês estão mesmo, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom estar aqui de novo, né? Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece. Eu sou casado com a Karen, minha esposa se chama Karen, temos 3 filhos, a Júlia, a Vitória e a Sofia. Tá? Sou membro da Renovação, sou filho da Renovação desde 97, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus. Quando eu participei da minha primeira experiência de oração, assim como vocês estão vivendo aqui. Na verdade, primeiro eu fiz um encontro do querido, e os temas foram os mesmos, que vocês estão ouvindo aqui, só que foi no final de semana. E nesse dia foi um marco mesmo, foi ali aquele encontro pessoal com Deus, né? Quando eu fui de fato batizado no Espírito Santo e minha vida foi transformada, foi renovada. Deus começou um trabalho, né? O Espírito Santo começa a operar. O Espírito Santo ele tem uma missão, né? Quer nos tornar o mais semelhante a Cristo. Ele vai nos moldando, respeitando a nossa individualidade, nosso jeito de ser, nossa natureza, nosso temperamento, nossa história. O Espírito Santo não nos violenta, mas ele trabalha em nós para nos moldar. Então eu tive essa experiência em 97, meados de 97, dentro da Renovação Carismática. Depois em Goiânia, depois mudei para Inhumas, né? Participei aqui, fui vice do Éder, depois coordenei a renovação. E hoje, atualmente, participo de um grupo de oração para famílias, Casa Sobre a Rocha, toda quarta-feira na Santo Antônio, que está participando com a gente, né? E que também é um grupo que é filho da renovação. É mais um fruto da renovação, a verdade é essa, né? A renovação tem muitos frutos, né? Produziu muitas comunidades e uma obra linda. Como diz Papa Francisco, o sopro é uma corrente de graça sobre a igreja. Então, uma alegria para mim estar aqui. Nós vamos falar sobre um tema fundamental, importante. Vocês já ouviram aí no primeiro dia? Qual foi o primeiro tema que vocês ouviram aí? Semeador, né? E eu falava aqui, o Espírito Santo precisa trabalhar no terreno do nosso coração para colher a palavra semente, né? Vai dizer o Evangelho que o evangelho é como uma semente de mostarda que plantada se torna a maior das hortaliças e as aves vêm ali fazer seu ninho, pousar. Quer dizer, começa pequenininho, a palavra de Deus plantada em nós começa e vai crescendo, o reino de Deus vai crescendo e nós vamos entendendo e enxergando o reino de Deus. Então, nós precisamos realmente
deixar que o nosso coração seja uma terra boa para acolher a palavra de Deus e a gente precisa dar fruto. Porque Deus nos chamou como filhos, Deus nos resgata, Deus nos traz a sua palavra para que nós possamos dar frutos. Vai dizer a palavra de Deus lá em João capítulo 15. Eu vos escolhi para que vades e produzais frutos. Deus nos chamou para ser luz nesse mundo. Apesar das dificuldades, muito que a gente vive, as decepções, as frustrações dessa vida, mas através do sofrimento, de tudo que a gente experimenta muitas vezes, mas Deus quer que nós produzamos frutos. Para o fruto nascer, é preciso plantar uma semente, é ou não? E nós só podemos dar fruto em Deus se acolhermos a sua palavra. Porque quem dá fruto é a palavra. Quem produz o fruto é a palavra. Pelo Espírito, pela ação da graça de Deus, nós produzimos frutos. Então, esse é o primeiro tema que vocês ouviram. Depois vocês ouviram sobre o amor de Deus. Tiveram a experiência do amor de Deus aqui, sim ou não? Estão convencidos disso? Porque muitas vezes nós questionamos, as pessoas me amam, por que existe tanta dificuldade? Não é? Por que se Deus é amor, por que há tanto sofrimento? Isso é um mistério, é tão difícil compreender isso muitas vezes. Se Deus é Pai, se Deus é misericórdia, mas existe algo, que às vezes nos impede de enxergar a graça de Deus e o que é. O segundo tema que vocês ouviram, pecado. Isaías 59 vai dizer: não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiadamente surdos para ouvir. São os seus pecados que colocam entre vós e Deus uma barreira. Por isso a face de Deus se oculta. Então, os nossos pecados nos impedem. Não é que o pecado impede de Deus vir até nós. Pelo contrário, Deus nos amou apesar de pecadores. Deus não nos amou porque somos pecadores. Deus nos amou apesar das nossas misérias e pecados. Deus nos amou primeiro. Vai dizer a carta de São João, nisso consiste o amor, em ter Deus nos amado primeiro. Ou seja, Deus nos amou sem sermos merecedores dessa graça. Jesus veio, Deus enviou, Deus testemunhou o seu amor por nós em Cristo. E aí é a terceira pregação, Deus é amor, nós muitas vezes não enxergamos esse amor, nós não enxergamos porque estamos cegos pelo pecado. Depois vocês vão ler essa palavra, Isaías 59, anota aí. Em nós há tanta miséria, a mentira, a falsidade, a maquinação, nossas mãos estão manchadas de sangue, nossa língua só profere mentira, vai dizer lá Isaías 59. Então, tudo isso nos impede de enxergar o reino, de compreender o reino. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está dizendo: é preciso que caia dos nossos olhos estas escamas do pecado, da nossa consciência, da nossa inteligência, porque Deus nos deu uma alma, a nossa alma tem memória, inteligência e tem vontade. E o pecado faz o quê? Deteriora a memória. O pecado nos faz ignorantes espiritualmente. E o pecado, ele desfigura a nossa vontade. O que eu estou dizendo com isso? Deus criou todas as coisas e todos nós, pelos nossos olhos, podemos ver. Mas o homem para de perceber na criação a presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O homem deixa de compreender pela sabedoria divina a beleza de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Porque sua inteligência foi deteriorada. Sua inteligência foi comprometida. Então o homem, achando-se sábio, vai dizer São Paulo nos Romanos, capítulo 2, o homem, querendo ser sábio, se fez ignorante na sua autossuficiência. Eu me basto, meu orgulho, a minha vanglória, a minha autossuficiência, Então o homem passa a viver sem a graça de Deus. Então ele acha que é um super-homem, Ele acha que ele pode tudo. Na verdade, ele vive na ignorância. Ele é cada vez mais escravo do pecado. Essa é a sociedade que a gente vive. A sociedade da tecnologia, de tantas inovações, mas as pessoas cada vez mais descrentes. Quanta informação, quanta coisa existe no nosso mundo. As inovações não param, mas isso não nos torna mais sábios. Já perceberam isso? A sensação é o contrário, A cada dia tem uma novidade. O volume de informação ele multiplica a cada ano, assim, é uma coisa impressionante. Mas o homem parece que é cada vez mais ignorante da presença de Deus, mais ausente. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus não tem essas coisas. É graça, é um dom. Então o pecado não nos permite, pela inteligência, compreender a presença de Deus. E quando a graça vem, nossa inteligência é iluminada e eu começo a enxergar. Então isso que Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, você não vai ver.
Porque o reino de Deus já está no meio de vós. Tá ou não? Tá. E não é assim? Quando não escuta a palavra de Deus, quando você começou a escutar a palavra de Deus na sua vida, de repente as coisas começaram a fazer sentido para você, então você está começando a ver o reino. A graça de Deus está atuando na sua vida. Você está começando a enxergar as coisas de Deus. Porque nós temos um mundo espiritual, Deus está agindo, a graça de Deus está agindo no meio de nós. Então, esse pecado que nos impede de experimentar o amor de Deus é um problema. Mas existe uma solução. E qual é? Terceira pregação, quarta pregação que vocês ouviram, foi junto, né? Pecado e Jesus Salvador. Qual o remédio para o pecado? Jesus. Pela sua encarnação, morte e ressurreição. Jesus, o que é a encarnação? É a divindade que se uniu à humanidade para resgatá-la. As portas do céu se abriram. O céu visitou a terra. O homem longe de Deus, vivendo nesse mundo terreno, longe da graça, ausente da graça, vivendo no pecado. Jesus, o Pai, envia seu Filho, que encarna no seio de Maria. Então a divindade de Deus se une à humanidade do homem para nos salvar. O céu vem visitar a terra para nos resgatar. Deus vem visitar a nossa alma. Deus vem visitar o nosso coração. Quando João viu Jesus, ele disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus veio pagar o preço. Existe uma conta. Nós éramos devedores pelo pecado. Tanto é que a palavra de São Paulo vai dizer: Jesus, o documento que nos condenava, foi pregado na cruz. Foi abolido. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Tudo nos foi dado em Cristo Jesus. Todas as coisas. Toda a bênção espiritual foi nos dada em Cristo Jesus, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios. Toda a bênção espiritual. Tudo é nele, por ele e para ele. A ele a honra, a glória para sempre. Todas as coisas. Tudo que eu preciso nos foi dado em Cristo Jesus. Ele é a plenitude. São Paulo vai dizer aos Colossenses: aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude. Então, se você quer sabedoria, você encontra em Jesus. Se você quer plenitude de fé, você encontra em Jesus. Se você quer uma conversão autêntica, você encontra em Jesus. Se você quer um amor de verdade, a caridade, conhecer o amor, você encontra em Jesus. Então toda riqueza, toda graça, toda sabedoria, nós encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, essa é a terceira pregação, quarta pregação que vocês ouviram. Muito bem. Mas ainda assim você podia questionar: Gustavo, mas se Jesus realizou tudo isso há 2000 anos atrás, ele morreu na cruz, ele tomou sobre nós os nossos pecados, por que eu não experimento do fruto dessa graça na minha vida? Por que até hoje, às vezes até com a igreja, eu sei, eu acredito em Deus, por que eu não experimento essa graça? Do fruto dessa graça? Porque muitas vezes nos faltou a fé. E é sobre isso que nós vamos falar. Fé e conversão. Esse é o tema de hoje, especificamente. Fiz uma introdução aqui para a gente compreender. Mas nós vamos falar sobre fé e conversão. Sem a fé, vai dizer a palavra, é impossível agradar a Deus. É preciso primeiro crer. Então, nós vamos entender que a fé é uma condição de salvação. A fé é uma condição de salvação. Anota aí. É uma condição. No Antigo Testamento existia a lei. O homem devia cumprir a lei. Só que a lei não era capaz de nos redimir. Então Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho num plano de amor, de salvação. Desde então, o que Deus espera de nós é que nós creiamos, é que nós tenhamos fé. É que nós tenhamos fé. Somente pela fé e pela conversão nós podemos alcançar a salvação. A fé é uma condição de salvação. A fé e a conversão. A palavra fé aparece quase 300 vezes no Antigo Testamento, sem contar os seus sinônimos, como crer. Aí vai para mais de 300, 400. É preciso crer, que você creia. Ele creu. Então, tudo que está ligado à fé está aqui infinitamente na Sagrada Escritura, aparece inúmeras vezes. Para a gente compreender isso, abre a sua palavra lá em Romanos, no capítulo 10. Depois nós vamos abrir Efésios 2.
fé é uma condição de salvação. Nós vamos entender também o que de fato vem a ser fé. Romanos capítulo 10. Nós vamos entender de fato o que é fé, né? Quais são os caminhos, as facetas da fé. Depois nós vamos entender o que é conversão, os caminhos da conversão também. Amém? Romanos capítulo 10, acharam? Inclusive essa palavra está no estudo de vocês, que vocês vão levar para casa. Romanos capítulo 10, versículo 9. É importante vocês assinalarem aí, para vocês estudarem, viu gente? Esse seminário é um discipulado bem feito. Quem faz um seminário bem feito, faz um discipulado de verdade. Página 1459, Romanos capítulo 10, verso 9. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo, versículo 10, é crendo de coração que se obtém a justiça, ou seja, a justiça de Deus. É crendo de coração que se obtém a justificação. E é professando com palavras, ou seja, testemunhando, que se chega à salvação. Versículo 11, a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Pois não há distinção entre judeus e gregos, porque todos têm o mesmo Salvador, rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí mais embaixo vai dizer que a fé vem pela pregação da palavra, e assim por diante. Então, palavra do Senhor. A palavra então diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres, será salvo. São Paulo está dizendo, se é uma condição, né? Isso só vai dar certo se você fizer isso. Esse caminho só vai dar certo, só vai chegar naquele lugar se você for por esse caminho. Então, se você quer ir em determinado lugar, tem uma condição, você tem que ir pelo caminho certo. Então, São Paulo está dizendo aqui, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a fé e a conversão é uma condição de salvação. Quando o Pai envia seu Filho, Jesus Cristo, que encarna no seio de Maria, Jesus se manifesta no meio de nós, o que Deus espera de nós é que creiamos no seu Filho. Porque Jesus vai dizer aos seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. Uma das coisas que Jesus veio nos fazer, além de nos salvar do pecado, foi nos revelar o Pai. Foi nos mostrar o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Jesus fala: credes em Deus, mas crede também em mim, porque eu venho do Pai. Então Jesus é a revelação do amor de Deus. Jesus é o testemunho vivo do amor de Deus por nós. Diante disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. São João vai dizer na carta de São João, capítulo 5, não me lembro o versículo: aquele que não crê no Filho de Deus nega o testemunho de Deus. Em João capítulo 16, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, ele diz: quando o Espírito Santo virá, ele vos convencerá a respeito do pecado. Do pecado que consiste em não crer em mim. Então, não crer em Jesus, não crer na sua obra redentora, é um pecado grave. Por quê? Porque se eu não creio em Cristo Jesus, eu nego o Pai, e nego o testemunho vivo do Pai. Porque Deus se fez homem e nos visitou. Se eu não creio em Cristo, eu nego que Deus me visitou. Eu rejeito o amor de Deus. Se eu não creio em Cristo Jesus, eu rejeito a misericórdia de Deus. Eu rejeito a obra que Deus fez, está fazendo e quer fazer na sua vida. Por isso eu preciso crer. Esta é a condição primeira. Quando Jesus está pregando em João 6, pregando sobre a Eucaristia, ele diz: eu sou o pão da vida. Quando ele multiplica o pão e a multidão vem atrás de Jesus, quando eles encontram Jesus depois daquela experiência do milagre da
multiplicação do pão. Jesus diz: vocês estão atrás de mim, não por causa dos milagres, vocês estão atrás de mim porque eu tenho de comer para vocês. Aí então Jesus disse: olha, gastai, investir naquilo que não perece, naquilo que dura para a eternidade. Então os judeus perguntam para Jesus: Senhor, então o que nós devemos fazer para cumprir as obras de Deus? Jesus então diz: a obra de Deus é essa, que creiais em mim. Se você quer fazer a obra de Deus, creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Creia. Esta é a grande obra. Esta é a grande primeira obra. Eu queria até ver essa passagem aqui, João. Peraí. Está aqui, ó. Precisa anotar. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. Se você crê de verdade em Cristo Jesus, você já está realizando a obra de Deus. Amém ou não? Se você crê de verdade, como diz São Paulo, Romanos 10, é crendo de coração no seu bem da justiça. Se você sai daqui determinado a crer em Cristo Jesus, se você abre o seu coração, você já está realizando a obra de Deus. Isso é profundo. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então negar Jesus Cristo é um pecado grave. Jesus disse: olha, eu preciso que eu vá, quando eu for, o Espírito Santo virá e Ele convencerá você a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Negar Jesus é negar o Pai, é negar sua palavra, é negar o testemunho dos apóstolos, é negar sua ressurreição. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos deixar Deus realizar em nós, é dar-nos o dom da fé. E a fé é um ato de inteligência. São Paulo vai dizer, Romanos 10, Romanos capítulo 10, logo embaixo. Depois vocês vão ler em casa a palavra toda. São Paulo fala assim: a fé vem pela pregação. Se não tem quem pregue, como que as pessoas vão crer? A fé vem pela pregação da palavra. Ou seja, Deus me deu consciência, me deu inteligência, me deu razão. Quando eu prego a palavra, e você conhece a palavra, e você diz: sim, eu resolvo crer na palavra, a graça de Deus começa a agir na sua vida. Quando alguém testemunha Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai, na glória, e você, pela sua inteligência, diz: é fato, Deus me iluminou, Deus ilumina com a sua graça a nossa inteligência, a nossa razão, e eu compreendo de todo o meu coração. Então ali começa, nessa hora, uma transformação, uma restauração. É a ação da graça. Quando eu abro, Deus só precisa de uma frechinha aberta no seu coração, para que a luz da sua graça possa iluminar a sua vida. É assim. Olha, quando eu fui para esse encontro no ano de 97, eu fui para esse encontro um jovem pé de carro, bagunçado, relação com os pais não tinha jeito de ser pior, frustrado efetivamente, a vida sem sentido, sem rumo. Já tinha negado vários encontros para participar, vários convites. Não mexer disso não. Eu estava tão ruim nesse dia, nesse mês, lembro como se fosse hoje, que quem fez minha inscrição foi minha irmã. Ficou sabendo de um encontro que ia ter lá na Vila União, em Goiânia, eu morava em Goiânia 7, sabia onde ficava a Vila União. E aí eu lembro quando ela falou: Gustavo, eu fiz a inscrição lá, e você vai também. Eu fiz, nós dois. Aí eu falei: você quer saber da coisa? Sei o que Deus quiser, eu sei que cair no buraco, não está fazendo muita diferença para mim, não tem que estar ruim, minha vida não está. Eu falei: vou. Vou assim, mas vou para ali mesmo. Né? Mas fui de coração aberto. Fui desarmado. Falei: Deus, seja o que acontecer lá, é isso mesmo. Eu não fui com resistência, eu fui. Acho que Deus quer a gente assim, né? Quebrado. Mas eu experimentei tanta graça de Deus nesse encontro. Tanto. Acho que eu comecei a chorar na sexta, no sábado de manhã, e parei só no domingo, quando eu cheguei na minha casa. E é isso que eu estou falando. Apocalipse 3 vai dizer assim: ó, eis que eu estou à porta e bato. Gente, nós vivemos num mundo espiritual. Nós vivemos num mundo espiritual. São Paulo vai dizer: as potestades e as forças espirituais estão aí, os anjos estão aqui. São seres espirituais. A graça de Deus está agindo no meio de nós. Tudo é dirigido e governado por Deus. Então Deus está à porta. Eu fui para
naquele encontro, eu abri a porta. Eu não abri a porta, não. Eu abri um pouquinho assim a porta. Mas Deus entrou. A graça de Deus começou a entrar. Quando a graça de Deus entra pela fé, eu tinha fé, porque minha mãe era uma mulher de muita fé. Então eu vi os testemunhos da minha mãe contar. Minha mãe mandava as mulheres da renovação em casa rezar comigo. Os povos gostavam daquilo, mas é resistência da carne, né? Resistência da carne. Mas no fundo ficava. A graça de Deus é algo impressionante. O testemunho dela, né? Mas eu resistia. Por quê? Por causa do pecado que habitava em mim. Minha mente, minha inteligência, totalmente tomada pelo pecado. Autossuficiência. Então, quando a gente abre um pouquinho o coração, a graça de Deus entra. E Deus começa a se revelar. Você começa a ver o reino de Deus. Você começa a ver as coisas de Deus. Deus traz em primeiro lugar, e é isso que é importante. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus traz a consciência do pecado. Então eu comecei a chorar. Chorei 2 dias. Não estou brincando. Eu lembrava de quantas vezes eu ofendia minha mãe, quantas vezes eu ofendi meu pai, quantas vezes minha mãe sofreu. E que foi me tocando, meu Deus do céu, eu sou um pecador miserável e arroto grosso, arrogante, prepotente, mal educado, um imbecil, ignorante. É isso que eu sou. Mas apesar disso, o Senhor está aqui me amando. Eu chorava mais ainda. Porque apesar da minha miséria, Deus estava me tocando, me amando. Que coisa. Gente, eu cheguei em casa e fui abraçar minha mãe, pedi perdão. E aí eu abri a palavra de Deus, em Isaías 43, 42. Vocês devem ter ouvido essa passagem aqui no primeiro dia do amor de Deus. Eu ia ler a Bíblia. Era Deus que estava falando. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Eu ia ler Isaías 43, 42, porque você é precioso aos meus olhos. Eu tinha princípio. Era Deus falando comigo. Era Deus, parece que Deus, Jesus estava ali falando comigo. E eu me chorava. Como a palavra de Deus me tocou. Então, o ato de fé é uma frestinha que a gente abre. Deus vem e nos ilumina com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus começa a fazer uma obra. Então, a partir desse dia, quando você experimenta isso, e você continua, porque São Paulo está dizendo aqui, se crê de todo o coração, e professar com a sua boca, né? Então você começa a testemunhar. E se você começa a caminhar e continua a caminhar, sua fé vai o quê? Vai crescendo. É um processo. Então quando eu descubro essa graça, eu entro num processo. E Deus vai realizando esse processo na minha vida. Deus vai nos renovando. Deus vai nos restaurando. Deus vai nos transformando. Tudo isso pela fé. Hebreus capítulo 11, abre lá a sua palavra. Hebreus capítulo 11. A gente compreender um pouquinho mais ainda da fé. Hebreus capítulo 11, página 1535. Amém? 1535, capítulo 11, verso 1. A palavra diz assim: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Olha só. Nós ouvimos a palavra de Deus e cremos que Jesus é o Senhor. Sim ou não? Que Deus nos ama. Jesus veio, ressuscitou e foi glorificado. E nos deixou uma herança. Nos deixou inclusive uma sagrada escritura. Uma escritura é uma garantia, não é um documento? Sim? Quando você compra uma casa, você não vai lá e registra a escritura? Pois é. Nós temos uma escritura. Deus nos fez uma promessa do céu. Eu vou, na casa do meu pai, muitas moradas, eu vou me preparar um lugar. Amém ou não? E nos deixou uma escritura. Nos deixou uma herança. Jesus assinou um cheque com o seu sangue e ele é nominal. O cheque está no seu nome. Amém? Você precisa crer nisso. A palavra fala assim: a fé é o fundamento da esperança. Se Jesus já foi, mas voltará um dia,
e o Espírito Santo fica testemunhando isso ao nosso coração, pela palavra também, nós estamos esperando, sim ou não? São Paulo fala, sede alegres na esperança. Que esperança? A esperança da glória, a esperança de um dia estar na presença de Deus. É isso que nós esperamos. Então a palavra está dizendo, a fé é o fundamento da esperança. A nossa esperança está fundamentada na fé, ainda que os nossos olhos não contemplem, ainda que pareça que o barco está afundando, ainda que pareça que a estrada está errada, ainda que pareça que tudo está desmoronando, mas a minha esperança está fundamentada na fé. Vai dizer a palavra, meu justo viverá pela fé. Nós não andamos baseado naquilo que vemos, nós andamos pela fé, vai dizer a palavra de Deus. Nós andamos pela fé. Muitas vezes nós damos passo, Deus coloca o chão. Parece que não tem chão ali, Deus está mandando isso em um lugar que parece impossível, mas você põe o pé e Deus põe o chão. E Deus nos testa, Deus testa a nossa fé, para que nós possamos amadurecer. Isso é crescimento de fé. Deus começa a nos pedir passos de fé. Eu creio. São Paulo disse, crendo de coração e professando com palavras. Eu começo a testemunhar. É professando com palavras que se chega à salvação. É testemunhando a minha fé. É dando passos na fé. Então Deus vai pedindo passos na fé. Você precisa confiar. Você precisa depender. E aí nós vamos falar sobre isso também. Então a fé é o fundamento da esperança. Outro conceito aqui. É uma certeza a respeito do que não se vê. Quando Tomé pediu para ver as mãos de Jesus, ele falou, está aqui, pode tocar aí. Vocês estão vendo, mas feliz é quem crê sem ver. Nós, feliz é aquele que crê sem ter que ver, porque crê pela fé. Então é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós estamos vendo a luz, mas a energia nós não estamos vendo. Mas nós cremos que a energia está chegando aqui, sim ou não? Sim. Nós respiramos, não estamos vendo o ar, mas cremos que o ar está aqui, tá? Uma certeza, uma convicção. E nós vamos deixar Deus colocar essa convicção pelo Espírito Santo no nosso coração. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Nós andamos em fé. A partir de hoje você vai andar em fé. A partir de hoje. Hebreus capítulo 11, do outro lado, irão da coluna. Versículo 6. Ora, versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Pois para se chegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Palavra do Senhor. Graças a Deus, coisa linda. Amém? É preciso primeiro crer que Ele existe e que recompensa. Olha só. Deus recompensa aqueles que o procuram. Deus recompensa. Recompensa de jeito? Com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu auxílio, com o seu amor. Deus vai nos preenchendo. Nos recompensa com a vida plena. Porque Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Plenitude. Eu gosto da palavra plenitude. Algo que é pleno é algo que não falta nada. Jesus é a plenitude. Então é a grande recompensa que nos foi deixada. Mas a maior delas é a glória dos céus na presença do nosso Senhor. Para isso nós precisamos crer. Nós andamos pela fé. Então a fé é uma condição de salvação. Sem a fé nós não podemos agradar a Deus. E aqui essa palavra vocês vão ler em casa também. Essa não tem como. Que fala dos testemunhos. Foi pela fé na palavra que Noé foi avisado a respeito do dilúvio. Fala de Abraão, que creu, né? Sem ver nada, mas acreditou em Deus, e isso foi imputado em conta de justiça. Então, pela fé nós somos justificados. Justificados. Vai dizer lá em Romanos 10. É pela fé que se obtém a justiça. O que quer dizer isso? Quando eu creio em Cristo Jesus, eu creio no testemunho do Pai, que o Pai está me dando. É o testemunho do seu amor.
Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida e professo isso, tenho a coragem de proclamar isso, testemunhar isso, eu sou justificado. O que é ser justificado? O que é alcançar a justiça de Deus? É alcançar o perdão de Deus. Eu, como pecador, fui justificado por Cristo Jesus diante de Deus. Jesus disse: Pai, esse aqui, eu o justifico diante de Ti. Não há mais culpa, não há mais condenação para ele é livre agora. Ele está justificado. É como você cometer um delito, um erro grave, e alguém chegar diante da autoridade que está querendo te condenar e dizer: não, eu estou aqui para justificar aquele não tem culpa, está livre. Isso é a justiça de Deus, isso é a justificação. Olha, aquele cometeu um crime, estão dizendo que ela cometeu um crime, um delito, um erro, mas eu estou aqui para dizer, para justificar ela, que ela não tem culpa, ela está livre, ela está justificada, até inocente, até inocentado, pronto. Foi isso que Jesus fez. Tomou sobre si as nossas dores, nossas misérias, nossos pecados. Nós somos justificados mediante a fé. Efésios capítulo 2, abre aí sua palavra. Assinala também e anota. Nossa, meu tempo está acabando. Efésios capítulo 2. Gosto mais dessa palavra, muito, muito mesmo. Efésios capítulo 2. Versículo 4. Amém? Página 1499 da Ave Maria. Amém, irmãos? Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus. Olha só, Deus antecipou tudo. Quem crê, quem vive em Jesus Cristo pela fé, já está assentado com Ele na glória. São Paulo quer dizer. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelo século futuro a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Observe que tudo é em Jesus. Não existe obra de salvação e justificação fora de Jesus. Essa é a nossa fé. Isso nos ensina a palavra de Deus. Nada, tudo é em Cristo Jesus. Tudo se realiza nele. Versículo 8 é o que eu queria. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a palavra de Vou falar de novo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Palavra do Senhor. Essa palavra é fantástica, é profunda. Aqui é algo muito significativo. Quando o São Paulo está dizendo assim, olha, isso não provém dos vossos méritos, isso não provém das suas obras. Deus não te salva porque você é bonitinho, porque você fala inglês, você fez faculdade, porque você tem a cor tal, porque você é rico ou pobre. Deus não te salva porque você fez. Deus te salva pela fé. Não provém dos seus méritos. A sabedoria de Deus, a riqueza da sabedoria de Deus é tanta que diante dessa palavra, nenhum homem pode dizer, bater no peito e dizer: eu sou merecedor da salvação. Nenhum homem. Em contrapartida, nenhum homem pode dizer: eu não mereço a salvação, eu não sou digno da salvação. A salvação é para o mais miserável, é para o mais bandido, e a salvação é para aquele que é perfeito, é bom, é justo, se acha justo. A salvação é para todos, é dom de Deus. Ninguém pode se vangloriar da salvação. E ninguém é tão ruim nesse mundo que possa dizer: eu não mereço a salvação, porque ela é gratuita, ela é dom de Deus, é obra de Deus, não provém dos nossos méritos, mas é puro dom de Deus. Olha só, não provém das obras para que ninguém se glorie,
Somos obra sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. São Paulo está dizendo, você, meu irmão, você, minha irmã, somos obras de Deus, somos obras de Deus em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós praticássemos. Deus tem reservado para você uma obra, Deus tem reservado para você um chamado, para que você viva na pessoa de Cristo Jesus. Somos obras do Pai, criados na pessoa de Jesus, para as boas ações que Deus tem reservado para nós. Deus nos elegeu em Cristo Jesus para sermos testemunhas vivas dessa misericórdia, desse amor, dessa obra de salvação. Deus nos elegeu na pessoa de Cristo Jesus para sermos luz desse mundo, para darmos frutos. Para isso, eu vou entrar no segundo ponto da nossa pregação. Para isso, para que eu dê fruto, para que eu produza fruto, para que eu seja capaz de realizar as obras que de antemão Deus reservou para mim, é preciso que primeiro a fé que eu tenho opere em mim essa obra. Que obra é essa? Uma obra de conversão. Repita comigo, uma obra de conversão. Deus precisa fazer em mim uma obra de conversão. Deus precisa realizar em mim uma obra de conversão. Essa é a segunda condição de salvação. A primeira condição de salvação qual é? Crer. Ter fé. Essa é a primeira condição de salvação. Crer em quem? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus vivo. Quando Jesus perguntou para Pedro, e tu, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, eu preciso ter essa convicção. Mas em segundo lugar, eu preciso deixar que essa fé opere em mim primeiro. Porque eu posso muito bem ouvir a palavra de Deus, falar que crê em Deus e começar a esperar a conversão do outro. Deus quer começar a obra de conversão em mim primeiro. Primeiro eu. Porque às vezes eu posso estar aqui ouvindo a palavra de Deus e pensando no outro. Pode não, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Oh, meu marido devia escutar isso. Não, é em você, é você que está aqui. Amém? Nós não somos do Ministério da Paz, né? Sabe o Ministério da Paz? Pega a graça da paz e joga uma essa graça que é a graça é para você, para mim, é para nós. Então, a fé precisa operar em nós a obra da conversão. Para isso, eu preciso crer, eu preciso confiar e eu preciso depender. Então, porque não é somente crer, porque às vezes você pode até estar na rua e perguntar se você crê em Deus. Eu creio. Peraí, você acredita em Deus? Eu acredito. Todo mundo fala, talvez você acredita. Vai não? Vai. Gente, acreditar em Cristo Jesus, até o diabo acredita. Sim ou não? Sim. Acredita e treme diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso acreditar, é preciso confiar, é preciso depender. Se Jesus é o Senhor, é professando com palavras e crendo de coração, não é? Professando com palavras é testemunhando. Com as minhas atitudes, com a minha palavra, com o meu jeito de viver. Testemunhar. Quando São Paulo escreveu aquela palavra de Romanos 12, na época de São Paulo, testemunhar com palavra era muito sério. Hoje, infelizmente, a palavra está caindo de, né? Assim, descrédito, vamos dizer assim. Na época de São Paulo, se você testemunhasse uma coisa, você podia morrer por causa daquilo que você falou. Se você testemunhasse publicamente uma coisa, você podia ser penalizado por aquilo que você falou. Hoje as pessoas falam umas coisas, hoje onde eles falam, né? Na época de São Paulo, quando São Paulo falou, olha, é professando com palavras, é assim, é testemunhando diante da sociedade, das pessoas, do lugar que você vive, que você crê em Jesus Cristo. Então não é somente crer. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu começo então a confiar nele e a depender dele. Porque a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós, a obra que o Senhor quer fazer em nós, é uma obra de restauração. Porque nós estávamos desfigurados pelo pecado. O pecado nos desfigura. O pecado nos tira de nós a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que São Paulo fala é em Cristo, é na pessoa de Cristo.
Você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Ou seja, se eu morri com Cristo, eu já não peco mais. Já viu morto pecar? Morto peca. Sim ou não? Morto peca. Nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo Jesus pelo batismo. Então quem morreu não peca mais. São Paulo vai dizer, a nossa carne está crucificada com Cristo na cruz. Nós vivemos agora, mas nós vivemos pelo Espírito. Não é mais a carne que me domina. Não é mais as paixões. Não é mais os meus instintos pecaminosos. Quem me domina agora é o Espírito. Porque eu creio nele. Eu creio nele e proclamei que ele é o Senhor da minha vida. Proclamo que ele é o Senhor da minha vida. Então agora quem conduz, se ele é o Senhor da minha vida, quem conduz a minha vida agora é ele. É o Senhor quem conduz a minha vida. É ele quem dirige a minha vida. Se ele dirige a minha vida, ele quer mudar, ele quer mexer. Jesus quer mexer na sua vida. Ele quer modificar seu meio de pensar, de falar, de agir. Ele quer transformar seu interior. Quer realizar em você uma obra de restauração. Quer fazer tudo novo. A imagem dele. Porque ele é a plenitude. Quer fazer a imagem dele. Então eu começo a confiar. Eu me abandono em Cristo Jesus. São Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. 1 Coríntios 5,17, versículo 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho passou, eis que tudo se fez novo. E isto é a conversão. Quando eu disse que eu estava naquele encontro e chorei lá 2 dias, Deus começou a fazer uma obra. Deus começou a mudar o meu entendimento, a minha consciência, trouxe a consciência do meu pecado, o quanto eu precisava de ajuda, do socorro, da misericórdia de Deus. E eu comecei então a conhecer a palavra de Deus. Deus começa a nos moldar. Então eu passo a depender de Deus. E quando eu dependo de Deus, porque 2 coisas caminham junto: fé e obediência. Por que o diabo continua sendo diabo? Porque ele vive em orgulho, em desobediência. Então, fé sem obediência não resolve nada. Tem muita gente aí que crê, como eu disse, né? Você vai fazer uma pesquisa, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Mas não obedece a Jesus? Não obedece a palavra? Não se submete à palavra de Deus? Então, creia também me submeter. Quando eu me submeto à palavra de Deus, quando eu tomo consciência do meu pecado, Deus me dá um dom de arrependimento. Então começa aí uma obra de conversão. O que é conversão? O que é conversão? Mudança? Mudar de caminho? Mudar de vida? Arrependimento, fé e arrependimento gera conversão. Jesus começou o ministério de pregação dele dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, que está próximo do reino de Deus. Em algumas traduções é fazei penitência e crede no Evangelho. Em outra tradução é arrependei-vos e crede no Evangelho, que está próximo do reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Não existe conversão sem arrependimento. A fé precisa gerar o arrependimento e gerar uma obra de conversão, iniciar em mim uma obra de conversão. E conversão é exatamente isso, como a irmã disse: mudança de direção, não dos sentidos. Conversão é a ação de voltar. Eu estou indo por um caminho, descubro que ele está errado, então eu volto para o caminho correto. É uma ação de retorno, né? É arrependimento e volta. Eu me arrependo do caminho que eu vivo, do estado de vida que eu estou vivendo. Então eu volto para o Senhor. Isso é conversão. Mas mais ainda, é uma mudança de mentalidade. É uma metanoia. São Paulo vai dizer isso lá em Romanos, no capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, da vossa alma. Então vai mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Você não age mais no impulso, na carne, na rebeldia, no ódio, na mágoa que habita no seu coração, porque tudo isso foi levado para a cruz.
os passos da conversão, gente, vocês entenderem. E quando eu me converto, eu me reconcilio com Deus. O que Jesus fez foi uma obra de reconciliação. São Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 5, depois do versículo capítulo 6, ele diz: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus pela fé. Volte-se para Deus, porque Deus, Ele já se reconciliou com você. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele se reconciliou conosco. Eu tenho acesso a essa graça pela fé, me reconciliando com Ele, reconhecendo o meu nada e o seu tudo, reconhecendo a minha pequenez e a sua grandeza, reconhecendo a minha incapacidade e a sua plenitude. Então, quando eu me converto, é uma atitude, um gesto de me reconciliar com o Senhor, porque Ele já se reconciliou comigo. Muita gente tem dificuldade, às vezes, de experimentar a misericórdia de Deus porque não se acha digno. Mas Ele é digno. Não é porque você é digno, porque você pecou, não. Se você se arrependeu, Ele já perdoou seus pecados. Então, uma outra coisa que a fé e a conversão faz é atualizar a graça de Deus. Ah, mas Jesus morreu 2000 anos atrás, mas pela fé essa graça se atualiza agora. São Paulo vai dizer: hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo favorável. Quando? Quando eu vou para a porta. Eis que eu estou à porta e se eu abro a porta, a graça de Deus se atualiza. Jesus derrama seu sangue, eu sou lavado, eu sou renovado, eu sou purificado. Isso é uma obra de conversão. Arrependimento e retorno. Anota aí, conversão é arrependimento e retorno. Fala comigo, arrependimento e retorno. Eu retorno para os braços de Deus. Eu retorno para a presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me ama com amor incondicional. Mesmo quando eu caio em pecado, eu tenho um lugar onde eu posso ir para me confessar. São Paulo vai dizer isso, São João vai dizer isso. Se você se arrepende dos seus pecados, Deus aí está justo e fiel para lhe perdoar os seus pecados. Porque Deus é misericórdia. Então eu me arrependo e volto. João Batista, quando começa a pregação, ele diz para os judeus: fazei uma conversão que seja frutuosa. Então, se eu me converto, eu preciso começar a dar fruto. Minha conversão precisa ser autêntica. Preciso testemunhar que realmente eu creio, que realmente eu confio, que eu acredito, que eu estou agora em Cristo Jesus, que eu estou na luz. Minha conversão precisa dar fruto. Não pode ser uma conversão de aparência somente. Porque quais são as fases da conversão? As fases da conversão. A primeira conversão é essa experiência profunda que a gente tem. Quando eu fui para esse encontro, eu saí de lá transformado. Eu queria ler a Bíblia, eu queria rezar, eu queria estar na presença de Deus. Eu mudei meu jeito de vestir, meu jeito de falar. A primeira mudança que tem, assim, ela é abrupta. É uma mudança forte. Né? Já muda o jeito de vestir, começa a ir na igreja e tal. Isso é lindo, isso tem que acontecer. É o que a gente chama de via purgativa. É o abandono do pecado. É o abandono do pecado. Eu abandono as companhias que não me levam a Deus. Eu paro de frequentar os lugares que não agradam a Deus. Eu começo a refletir sobre as companhias com que eu ando, os ambientes onde eu frequento. Essa conversão gera isso. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque se eu creio em Jesus Cristo agora, não é qualquer lugar que me serve. As rodinhas, as conversas, as piadas, as conversas de mau gosto, as novelas, os filmes, aquilo já não me serve mais, aquilo já não cai bem mais, não me faz bem, aquilo me incomoda. Então a gente vai ver esse processo. É o abandono do pecado. Eclesiástico 17 vai dizer: abandona as ocasiões de pecado. Eclesiástico 17. Abandona as ocasiões de pecado. Foge da presença do pecado. E depois, então, a segunda fase da nossa conversão. A primeira é a nossa mudança de comportamento, a luta contra o pecado. Eu começar a lutar contra o pecado. A segunda fase a gente chama de vida iluminativa. É quando eu começo a lutar comigo mesmo. Aquilo que me incomoda, que já não me faz bem, eu sei perceber. Deus não se agrada desse lugar. Deus não se agrada dessa roupa. Mas aí, dentro da minha casa, dentro da igreja, meu jeito de falar,
meu jeito de expressar, meu jeito de reagir, de acordo com o meu temperamento, meus egoísmos, minha vaidade, minha prepotência. Eu começo a lutar comigo mesmo. A minha falta de virtude, aquilo que está desordenado dentro de mim. Porque a gente pode viver uma experiência profunda do amor de Deus, começar uma caminhada com Deus de conversão, entrar até para dentro da igreja e tal, mas aquilo que está arraigado dentro de nós, toda desordem que nós trazemos do pecado, toda desordem, vícios, defeitos de caráter, desvios de caráter, tudo está arraigado na nossa história. Eu tenho 48 anos, são 48 anos de história, experiências ruins que eu vi, tudo está dentro de mim. Então eu começo a lutar com quem? Comigo mesmo. Minhas reações impulsivas, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já ofendi, quando eu vi eu já gritei com a minha esposa, quando eu vi eu já gritei com a minha filha. Tudo isso está ligado ao meu temperamento, ao meu jeito de ser. Então eu começo uma conversão lutando comigo mesmo, com as minhas misérias, para que Deus vá pondo ordem dentro do meu coração. Deus vai ordenando a minha vida, trazendo virtude, modificando meu jeito de falar, de pensar, de agir, meu jeito até de sentir, começa a amar, minha capacidade de perdoar. Deus começa a transformar o interior. Então nós precisamos continuar caminhando na fé e dando passos de conversão. Jesus disse: aquele que quer me seguir, o que ele diz no Evangelho? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, é uma luta interior, e é o segundo passo da conversão. É aquela luta interior, é olhar para mim, olhar para dentro de mim, é morrer para mim mesmo, morrer para minhas vontades minhas vontades eram deturpadas em função do pecado. Porque é o seguinte, eu fui para o encontro, ouvi a palavra de Deus, saí de lá modificado, um desejo de amar Deus, de estar na presença de Deus, mas dentro de mim, na minha inconsciente, na minha carne, ainda gritava os desejos das coisas do mundo. Você vem para um encontro desse e você volta. Você tem uma experiência lá fora, seu namoro que você vive não é um namoro santo. No seu trabalho, você sabe aquele jeitinho brasileiro? De tudo que tirar uma vantagem, dar um jeitinho aqui, tirar um pouquinho ali. Isso está institucionalizado no nosso meio, é normal. Todo mundo acha normal. Só que isso começa a me incomodar. Eu não quero isso mais para a minha vida, eu quero andar em retidão. É difícil. E aí, eu termino meu namoro ou não termino? Minha namorada não quer ter um namoro santo comigo, agora eu sou de Cristo. Agora eu sou de Cristo. É Cristo que habita em mim. Já não é mais o pecado. E aí, eu vou continuar tendo relação sexual com a minha esposa, com a minha namorada? Eu vou continuar mentindo com o meu patrão? Eu vou continuar usufruindo do que não é meu? Lá no trabalho eu uso o telefone da empresa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou um jeitinho para ter um lucrinho a mais, eu dou uma burladinha, um jeitinho brasileiro para levar vantagem, eu vou continuar vivendo assim. Isso é uma luta interior. É uma luta, isso não é meu, isso é do outro. Perdoar o outro. Se calar, deixar de ter razão. Então, observe que são coisas que estão arraigadas em nós, faz parte do nosso processo de conversão. Deus quer de nós, porque Deus nos chamou para a santidade. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano. Vou confirmar aqui que a irmã está anotando aí. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Então Deus nos quer santos. Por que Deus nos quer santos? Porque Ele é santo. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. E a terceira e última fase da conversão, que a gente chama de via unitiva, é aquele estado de união perfeito com Deus. Quando eu já venci o pecado, quando eu já venci a mim mesmo, e agora eu vivo num estado de graça na presença de Deus. Isso já não é mais sofrimento para mim, já não é mais difícil para mim. Eu já me amoldei à pessoa de Cristo. Cristo dirige a minha vida por inteiro.
Deus quer que nós chegamos nesse estágio. A gente chama de via unitiva, uma união perfeita com Deus. Deus é tudo na minha vida. Já não sou mais eu quem mando, não sou mais eu quem decido. Tudo é na graça, pelo amor de Deus, na caridade e na fé. Via unitiva. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 seguintes, aí vocês podem ler tudo. Então, esses são os 3 caminhos da conversão. Deus nos chama à conversão. A primeira pregação dos apóstolos nos chama à conversão. Atos capítulo 3, anotei. Eu vou ler, não precisa ler não, só eu vou ler para vocês. A segunda pregação de Pedro, depois da igreja, depois da ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro termina sua pregação dizendo assim, olha, para a gente ir terminando. Pedro prega lá para os judeus e ele termina assim, ó, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Então Deus grita pela nossa conversão. Na primeira pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando ele diz, arrependei-vos e sereis batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São cenas do próximo capítulo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Se você recebe Jesus como Senhor da sua vida, se você crê em Jesus Cristo, se você está determinado a se converter e andar com Ele pela fé, Ele enviará sobre você o Espírito Santo, e esse Espírito Santo te dará força para que você possa continuar se convertendo todos os dias. Amém ou não? Amém. Vocês vão ver isso na próxima semana, acredito. Não tenho certeza. Mas, quando São Pedro termina esta pregação, ele diz, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Eu estou apaixonado nesse versículo porque Deus nos faz um apelo. Na verdade, somos nós que devemos apelar a Deus, mas Deus nos faz um apelo. Convertei-vos, arrependei-vos, voltai-vos para mim, porque eu quero dar para vocês o meu Espírito, a minha unção, a minha graça, o meu amor, a minha misericórdia. Eu quero dar tudo, em plenitude. Gustavo, porque Deus não precisa da visão dele. Com certeza. Nós vamos descobrir isso. E às vezes o pecado nos impede, né? Nossa soberba, nossa arrogância. Então Deus nos faz um apelo, arrependei-vos pela fé e convertei-vos. É a decisão, é a firme decisão de estar com o Senhor. Eu levanto, Senhor, eu quero estar contigo hoje. Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Jesus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu devo ou não fazer isso? Se isso te agrada, nós temos a palavra de Deus, gente. Nós vamos mergulhar nisso aqui. Olha, esses seminários, se vocês fizerem seminário, conhecerem a palavra, lerem a palavra, o Senhor vai dirigir a sua vida, o Senhor vai te mostrar o caminho. Toda a resposta que você precisa está na palavra. É a palavra de Deus. Toda a resposta está aqui. Toda a resposta está aqui. E quando você não encontrar a resposta, você achar que não tem saída, Senhor, aonde eu irei? Só o Senhor tem palavra de vida. Quando parece que não tem saída, eu falo para Deus. Aonde eu irei? Voltar atrás e desistir de tudo? Abandonar o Senhor? Aonde eu irei? Se o Senhor é a plenitude. Amém? Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente terminar? Vamos ver ou não? O horário, que hora que termina o seminário? O irmão pôs um negócio aqui para mim de 42 minutos, porque já foi 42 minutos. Eu achei que eu tinha mais 42 minutos. Seria que 7 horas, velho. Vamos fechar os nossos olhos então, um pouquinho? Vamos fechar os nossos olhos. E você agora deixa cair no seu coração o que você ouviu. Deus fala de maneiras diferentes em cada coração. Às vezes em uma palavra teve mais peso, em outra uma palavra teve mais peso, ficou guardado no seu coração. Mas peça ao Senhor agora o dom da fé. Ó Senhor, dá-me o dom da fé. Dá-me a graça de crer, Senhor. Aumenta, Jesus, a minha fé. O Senhor é o consumador da fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé expectante.
que espera, Senhor, sem duvidar, sem titubear. Dá-me uma fé, Senhor, que espera, que jamais duvida. E dá-me a graça, Senhor, de caminhar contigo, de estar nos teus atos, de andar na sua presença todos os dias. Eu me arrependo, Senhor, do meu pecado. Eu tenho consciência do meu pecado. Como eu preciso de Ti, Jesus. Como eu preciso do Teu auxílio, Senhor. Como eu preciso da Tua misericórdia. Tem de piedade de mim. Eu volto para Ti o meu coração e Te entrego todo o meu ser. Eu Te entrego a minha alma, a minha mente, a minha língua, os meus lábios, o meu corpo. Eu Te entrego o meu viver. Tudo é Teu. Eu reconheço, Senhor, Tu és o Deus, Senhor, o meu Salvador. Não há outro Deus além de Ti. Eu creio de todo o meu coração. Eu renuncio, Senhor, ao pecado. Eu abandono, Senhor, o pecado. Eu não quero mais, Senhor, Te ofender pelo meu pecado. Dá-me, Senhor, uma vida santa, uma vida reta, na Tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Vocês conhecem aquela música do Eugênio Jorge, Meu Senhor e Meu Deus? Sabe? Sabe não? Meu Senhor e meu Deus. Solta a voz. Meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Tem nos seus braços, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na